Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo depois dos 50, continuam a encantar e inspirar todos ao seu redor? Elas não chegam fazendo barulho, não precisam de roupas chamativas ou discursos ensaiados. Elas apenas estão. E isso basta para que os olhares se voltem, os corações se abram e o ambiente se transforme. A presença delas é serena, mas inesquecível. Não é sobre juventude, nem sobre aparência. É sobre algo muito mais profundo. A forma como viveram, as escolhas que fizeram e o que carregam no olhar. A verdadeira atração não se desgasta com o tempo, ela amadurece. Com os anos, aprendemos que o encanto não está em impressionar, mas em tocar. E tocar não exige esforço, exige verdade. Em um mundo que constantemente nos pressiona a sermos mais produtivos, mais jovens, mais visíveis, há um valor quase revolucionário em simplesmente ser quem se é, com leveza, consciência e autenticidade. Se você acredita que ser atraente é algo reservado aos mais jovens, talvez seja hora de ressignificar essa ideia. A atração verdadeira não vem da tentativa de agradar a todos, mas da coragem de agradar a si mesmo. Ela nasce do equilíbrio, do respeito próprio, da capacidade de olhar para dentro e cultivar o que há de melhor em nós. E isso, meu caro leitor, é um privilégio que só os anos bem vividos nos oferecem. Neste vídeo, convido você para uma jornada diferente. Não para conquistar o mundo com truques, mas para voltar-se para dentro, cultivar hábitos simples e atitudes poderosas que transformam sua energia e sua presença de maneira natural. Vamos falar sobre independência, presença, mistério, amor próprio e outras qualidades que fazem de você alguém naturalmente magnético, não apesar da idade, mas justamente por ela. A filosofia estoica, combinada com o conhecimento comportamental moderno, nos mostra que o verdadeiro poder está em como você se relaciona com você mesmo e com o mundo ao seu redor. E não importa se você está começando essa jornada agora ou se já percorreu longos caminhos, sempre é tempo de evoluir, de inspirar e de ser lembrado, com dignidade, com profundidade, com sabedoria. Seja bem-vindo. A partir de agora, você vai redescobrir que a atração mais poderosa é aquela que nasce do silêncio, da paz e da verdade que você carrega no olhar. Uma independência madura, o alicerce da atração silenciosa. Aos 20, ser independente pode parecer sinônimo de sair de casa, pagar as próprias contas e tomar decisões sozinho. Mas aos 50, a independência ganha uma nova profundidade. Ela deixa de ser apenas prática e se torna essencialmente emocional, espiritual e intelectual. Ser independente aos 50 não significa estar sozinho. Significa estar inteiro. A verdadeira independência começa quando você não coloca mais nas mãos dos outros a responsabilidade pela sua felicidade, sua paz ou seu bem-estar. Não se trata de rejeitar vínculos, mas de cultivá-los com leveza, sabendo que você não precisa de ninguém para se sentir completo, ainda que escolha compartilhar sua jornada com pessoas queridas. Essa escolha, livre de carência, é o que torna os relacionamentos maduros tão poderosos. A independência emocional é talvez a mais nobre de todas. Ela nasce quando você aprende a acolher suas emoções sem negá-las, mas também sem se deixar dominar por elas. Você entende que a raiva passa, a tristeza ensina e a alegria não precisa ser provada a ninguém. É a maturidade de quem já caiu e se levantou várias vezes. Por isso, já não se desespera com as tempestades. No campo financeiro, a independência se traduz menos em riqueza e mais em autonomia. Aos 50, você talvez já tenha compreendido que dinheiro é ferramenta, não identidade. Ser financeiramente independente é poder fazer escolhas alinhadas aos seus valores, sem se render a pressões externas. É ter aprendido a viver com menos, se for necessário, e ainda assim viver com dignidade e propósito. É não se deixar levar por modismos, mas investir naquilo que realmente nutre a alma. Já no plano intelectual, a independência se revela na liberdade de pensamento. Você não repete opiniões apenas por conveniência. Não se deixa seduzir por tendências vazias. Você busca compreender antes de julgar,
e escuta mais do que fala. Essa autonomia de pensamento, essa voz interior forte e clara, é um sinal de autoconhecimento que inspira e atrai profundamente. Mas como cultivar essa independência madura? Tudo começa com o autocuidado intencional. Reservar tempo para si mesmo, respeitar seus limites, cuidar da saúde física e emocional. Aprender a dizer não sem culpa e sim com convicção. Fazer pausas, mesmo quando o mundo exige pressa. Escolher onde colocar sua atenção, sua energia e sua presença. Outra prática valiosa é aprender a ficar bem na própria companhia. Em vez de buscar distrações constantes, você passa a apreciar o silêncio, a contemplação, a leitura de um bom livro ou o prazer de caminhar sem rumo definido. A independência verdadeira é silenciosa, mas poderosa. Ela se reflete no modo como você entra em um ambiente, com firmeza tranquila, sem precisar provar nada a ninguém. E essa postura é incrivelmente atraente. Pessoas maduras e autônomas têm uma energia que convida à confiança. Elas transmitem estabilidade, discernimento e serenidade. Não se perdem em dramas, não se preocupam em impressionar. Elas simplesmente são. E isso, em um mundo onde tantos ainda estão tentando se encontrar, é magnético. Por fim, é importante lembrar: independência não é isolamento. Muito pelo contrário, quanto mais independente você se torna, mais livre é para amar com leveza, para se doar sem se anular, para se conectar sem se perder. Você deixa de precisar e passa a escolher. E escolhas feitas com consciência são as mais poderosas que existem. Se você deseja ser uma presença marcante, cativante e respeitada depois dos 50, comece por dentro. Fortaleça seu eixo. Cuide do que é seu. Cultive sua independência como quem cultiva um jardim. Silenciosamente, diariamente, com paciência. Os frutos virão, e com eles, uma nova forma de ser visto, lembrado e admirado. 2. Presença com propósito. O poder de estar inteiro no agora. Em um mundo que corre, grita e se distrai com facilidade, poucas atitudes são tão poderosas e tão raras quanto a de estar verdadeiramente presente. Presença não é apenas o corpo ocupar um espaço físico. É a alma se alinhar com o momento. É o olhar que encontra, o silêncio que escuta, a energia que envolve. Você já esteve ao lado de alguém que, mesmo sem dizer muito, fazia você se sentir profundamente visto. É como se a pessoa carregasse um campo magnético invisível, não por força, mas por atenção plena. Essa é a presença com propósito. E ela é uma das qualidades mais encantadoras que uma pessoa pode cultivar, especialmente depois dos 50, quando aprendemos que estar não é o mesmo que aparecer. Com o tempo, aprendemos a valorizar o que é essencial. E poucas coisas são tão essenciais quanto a capacidade de escutar sem interromper, de olhar nos olhos com serenidade, de tocar uma conversa com genuíno interesse. A presença não precisa de palavras elaboradas. Ela se comunica pela calma, pela atenção, pela entrega. Ela diz: estou aqui com você, por inteiro. Ao contrário do que muitos pensam, a presença não exige esforço. Ela exige desapego. Desapego das distrações, das preocupações excessivas com a aparência, da ansiedade de responder antes de compreender. Presença é um ato de rendição ao momento, e por isso, é tão libertadora. Quem vive o agora, vive com profundidade. E quem vive com profundidade, deixa marcas. E como se cultiva essa presença com propósito? Comece pelo simples hábito de respirar com consciência. A respiração é a âncora do agora. Quando você respira com calma, sua mente desacelera, seu corpo relaxa e sua escuta se abre. Em seguida, pratique o silêncio. Não aquele silêncio constrangedor, mas o silêncio acolhedor, aquele que ouve, que respeita, que sustenta. Outra chave é a escuta ativa. Quando alguém fala, não pense no que você vai responder. Pense apenas no que está sendo dito. Sinta o que está por trás das palavras. Observe o tom, a expressão, o não verbal. Mostre que você está ali, não apenas como ouvinte, mas como presença viva.
Isso transforma uma simples conversa em um momento inesquecível. A linguagem corporal também comunica presença. Um sorriso sutil, uma leve inclinação para frente, um toque respeitoso no ombro. São gestos pequenos, mas carregados de significado. Postura aberta, braços descruzados, olhos atentos. Tudo isso diz eu me importo. E essa mensagem, transmitida sem palavras, ecoa fundo em quem está com você. Depois dos 50, nossa presença ganha outro valor. Já não estamos mais tentando provar nada. Já não precisamos competir por atenção. E é exatamente por isso que nos tornamos mais magnéticos. A tranquilidade atrai. A escuta acolhe. A atenção cura. Ser uma presença inteira é um presente que oferecemos ao outro e a nós mesmos. Estar presente também é não fugir de si. É aceitar o que sentimos sem julgamento. É permitir-se viver cada experiência com profundidade. Uma refeição saboreada devagar. Um pôr do sol observado em silêncio. Uma conversa sem pressa. Quando você habita o agora com propósito, a vida deixa de ser uma corrida e se torna um encontro. E o mais bonito é que pessoas presentes são lembradas não por suas palavras, mas pela forma como nos fizeram sentir. Um gesto de atenção, um olhar sincero, uma escuta sem julgamento. Isso permanece. Isso toca. Isso transforma. Se você quer ser uma pessoa mais atraente depois dos 50, não precisa mudar sua aparência, sua voz ou seu estilo. Precisa apenas estar presente, por inteiro. Porque quando você se entrega ao momento com o coração aberto, a vida se revela. E quem está ao seu lado sente isso e se encanta. 3. Mistério com profundidade. O charme do não revelado. Vivemos em uma época em que tudo é mostrado, compartilhado e exposto em tempo real. Cada detalhe da vida cotidiana parece precisar de uma legenda, de uma explicação, de uma validação. Mas, quanto mais o mundo grita por atenção, mais se destaca quem escolhe o silêncio, a discrição e a profundidade. É aí que o mistério, esse velho subestimado companheiro, ressurge como uma forma sofisticada de atração, especialmente após os 50. Mas vamos esclarecer. Mistério não é sobre fazer jogos ou criar distâncias artificiais. Também não se trata de esconder quem você é. Mistério verdadeiro vem de ter conteúdo, mas não precisar exibi-lo o tempo todo. É a confiança tranquila de quem sabe que não precisa se explicar. De quem entende que algumas partes da alma são sagradas demais para serem entregues de uma só vez. Pessoas misteriosas são como livros com páginas densas. Você sabe que há algo valioso ali, mas precisa se aproximar com respeito e atenção para descobrir. Elas não entregam tudo no primeiro capítulo. E isso não é frieza, é sabedoria. Com o tempo, aprendemos que nem todo mundo merece acesso imediato à nossa história. Há beleza em se revelar aos poucos, conforme a conexão se constrói. Aos 50, o mistério se torna uma expressão de maturidade. Você já viveu o bastante para ter histórias incríveis, mas já aprendeu que nem todas precisam ser contadas de uma vez. Você tem opiniões formadas, emoções profundas, memórias marcantes, e escolhe compartilhá-las com quem realmente merece escutá-las. Isso não apenas preserva sua energia, como também aguça a curiosidade e o respeito de quem está ao seu redor. Mas como cultivar esse tipo de mistério que atrai sem afastar, que instiga sem confundir? Comece pela moderação nas palavras. Fale o necessário, mas com profundidade. Em vez de contar tudo, compartilhe fragmentos, detalhes que abrem espaço para perguntas. Quando alguém se interessa pelo que você não disse, nasce um vínculo mais genuíno. Outro aspecto poderoso é a serenidade emocional. Quem mantém o equilíbrio em momentos difíceis, sem precisar dramatizar, transmite uma força silenciosa que intriga. Você não precisa reagir a tudo. Muitas vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer resposta. Saber quando se calar é uma arte que poucos dominam, e quem a domina, cativa. A linguagem corporal também contribui para esse magnetismo discreto. Um olhar profundo, um sorriso enigmático, uma postura ereta, mas relaxada,
São formas de comunicar presença sem precisar se exibir. E, claro, seu estilo pessoal pode refletir esse mistério de forma sutil. Um acessório diferente, um perfume marcante, um detalhe inesperado em sua forma de vestir. Além disso, cultive interesses que não precisam de plateia. Ler livros que ninguém conhece, escrever pensamentos que você guarda só para si, cozinhar para poucos, caminhar em silêncio ao nascer do sol. Tudo isso alimenta uma vida rica por dentro, que naturalmente transborda sem esforço. O mistério não é um papel que se interpreta, é uma consequência de uma vida interior bem cuidada. E, talvez o mais importante, aceite que você não precisa ser completamente compreendido para ser profundamente admirado. Às vezes, é exatamente aquilo que não se explica que nos torna inesquecíveis. Somos atraídos por pessoas que preservam algo de si, não por egoísmo, mas por respeito próprio. O mistério é um convite silencioso. Ele não grita, não apressa, não força. Ele apenas existe, firme e sereno, esperando ser descoberto por quem realmente vê com o coração. E você, que já viveu tanto, sabe, aquilo que é revelado devagar costuma durar mais. Assim também são os vínculos, os afetos e a verdadeira presença. Quanto mais você se conhece, menos precisa se mostrar, e mais atrai aqueles que realmente importam. 4. Fazer o outro se sentir visto. A arte de valorizar com presença. Há algo de profundamente encantador em estar diante de alguém que nos faz sentir importantes. Não por elogios exagerados ou gestos teatrais, mas pela forma como nos escuta, nos olha, nos acolhe. Em tempos onde todos querem falar, ser aquele que sabe fazer o outro se sentir visto é um dom raro, incrivelmente atraente. Depois dos 50, a maioria de nós já compreendeu que as relações mais significativas não se constroem com grandes promessas, mas com presença real. E a presença que acolhe, que ouve com genuíno interesse, que se importa com o que está além das palavras, é aquela que toca o outro em sua essência. Quando alguém se sente valorizado ao seu lado, uma conexão acontece, e essa conexão é o que gera a admiração verdadeira. Fazer o outro se sentir importante começa por algo simples, mas poderoso: ouvir de verdade. Não ouvir esperando a vez de falar, nem ouvir para responder, mas ouvir com o coração aberto, com o olhar atento, com a mente disponível. Quando escutamos alguém com presença, dizemos silenciosamente: o que você sente importa. E isso, para quem está diante de nós, vale mais do que qualquer discurso bonito. Use o nome da pessoa. Parece pequeno, mas é significativo. Dizer o nome de alguém durante uma conversa é um lembrete sutil de que ela existe, é lembrada, tem valor. Chamar pelo nome é reconhecer o outro na sua individualidade, algo essencial para criar laços verdadeiros. Outro gesto poderoso é o elogio sincero e específico. Em vez de dizer apenas "você está ótimo", diga: "sua calma naquela situação me impressionou", ou "sua forma de explicar aquilo foi tão clara, tão generosa". Elogios vagos passam despercebidos. Elogios verdadeiros e atentos permanecem na memória. Mostre que você realmente viu, não apenas olhou. Não subestime o poder da gratidão espontânea. Agradecer por gestos simples, uma escuta atenta, uma ajuda pequena, uma companhia silenciosa, mostra que você está atento às pequenas gentilezas que a vida oferece. A frase "obrigado por estar aqui" pode parecer corriqueira, mas dita com o coração, tem o poder de aquecer almas. Além das palavras, há os gestos. Lembrar a data de um aniversário, enviar uma mensagem sem motivo aparente, trazer um café só porque sabe que a outra pessoa gosta. São detalhes que constroem um ambiente de afeto e consideração. E mais do que isso, constroem sua presença como alguém que vê além do óbvio. Fazer o outro se sentir importante não é sobre bajular. É sobre ver o outro com empatia e respeito. É sobre estar disposto a ouvir opiniões diferentes sem julgar, a reconhecer méritos sem inveja, a valorizar talentos mesmo que sejam discretos. Pessoas assim não só são respeitadas, são procuradas. São lembradas com carinho, com admiração,
com saudade. Mas aqui está o ponto essencial. Tudo isso só tem valor quando é genuíno, quando vem do coração. Porque quem já viveu o suficiente, como você, sabe reconhecer a diferença entre um gesto autêntico e um interesse disfarçado. E mais, sabe que a atratividade sem verdade é vazia. E a verdade mora nos pequenos gestos. Ao cultivar o hábito de fazer com que os outros se sintam valorizados, você não apenas se torna mais atraente, você se torna mais humano. E ser humano, no sentido mais bonito da palavra, é reconhecer o valor da vida no olhar de quem está ao seu lado. Seja na fila do supermercado, numa conversa com um velho amigo ou em uma reunião familiar, você sempre terá a oportunidade de tocar alguém simplesmente vendo-o de verdade. Então, da próxima vez que estiver com alguém, experimente escutar com mais atenção. Chamar pelo nome. Fazer uma pergunta com curiosidade verdadeira. E veja o que acontece. Talvez o outro não diga nada, mas algo vai mudar. Na forma como ele te olha, como se sente. E nesse pequeno gesto, você terá feito algo extraordinário. Ter sido, por alguns instantes, um espelho de valor para o outro. 5. Respeitar opiniões alheias. A elegância da escuta madura. Respeitar a opinião dos outros talvez seja uma das atitudes mais subestimadas e ao mesmo tempo mais poderosas, quando se trata de criar conexões verdadeiras e duradouras. Em tempos de discussões acaloradas, opiniões polarizadas e respostas impulsivas, quem escuta com empatia, responde com calma e não se sente ameaçado pela diferença se destaca. Mais do que isso, atrai. Com o passar dos anos, vamos compreendendo que ouvir não significa concordar. Significa dar espaço ao outro. Significa aceitar que o mundo é feito de múltiplas visões e que muitas vezes existe valor mesmo naquilo que não entendemos de imediato. Essa capacidade de conviver com o diverso, com o contraditório, com o novo, é marca de maturidade emocional e é profundamente cativante. Depois dos 50, já vivemos o bastante para saber que não há apenas uma forma de ver a vida. E talvez seja exatamente essa vivência que nos torna mais abertos, menos reativos. Quando deixamos de precisar vencer cada argumento, começamos a valorizar o diálogo. Quando trocamos a necessidade de estar certo pela vontade de compreender, crescemos. E esse crescimento interior, silencioso e firme, é percebido por todos ao nosso redor. Mas respeitar opiniões diferentes exige prática. Requer humildade. Requer escuta verdadeira. Quando alguém compartilha um ponto de vista, mesmo que completamente diferente do seu, tente escutar com curiosidade em vez de julgamento. Faça perguntas, peça mais detalhes. Demonstre interesse. Às vezes, apenas ser ouvido já é suficiente para desarmar tensões e aproximar corações. Uma dica simples e eficaz é usar expressões como: interessante o que você está dizendo. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Me ajuda a entender melhor sua visão. Essas frases, ditas com sinceridade, não significam concordância automática, mas demonstram respeito. E o respeito é a base de qualquer relação saudável. Outro ponto importante é saber discordar com elegância. Em vez de rebater imediatamente, tente encontrar um ponto em comum. Por exemplo, eu entendo sua preocupação e acho que temos objetivos parecidos, mas vejo um caminho diferente. Isso reduz o tom defensivo da conversa e cria pontes, em vez de muros. Afinal, o objetivo não é ganhar a discussão, mas construir entendimento. Também vale lembrar que muitas opiniões vêm carregadas de histórias pessoais. Antes de julgar o que alguém pensa, tente imaginar o que essa pessoa já viveu para chegar até ali. Pergunte-se: e se eu tivesse passado pelas mesmas experiências, será que eu pensaria diferente? Esse exercício de empatia não muda sua opinião, mas muda a forma como você a expressa, com mais humanidade e menos vaidade. E aqui está a beleza. Quando você respeita, você inspira respeito. Quando você escuta, você é escutado. Pessoas emocionalmente maduras criam ambientes onde todos se sentem mais seguros para serem quem são. E essa segurança, essa sensação de liberdade ao seu lado,
É o que torna você memorável e irresistivelmente atraente. Respeitar opiniões diferentes não significa abrir mão dos seus valores. Pelo contrário, significa estar tão seguro de si que não precisa atacar o outro para se afirmar. É saber que firmeza não exige dureza, que convicção pode caminhar de mãos dadas com gentileza. Depois dos 50, aprendemos que há discussões que não valem a nossa paz, e que há formas de defender o que acreditamos sem ferir, sem ridicularizar, sem diminuir. Esse equilíbrio, entre firmeza e empatia, é uma virtude rara, e quem a desenvolve, naturalmente se destaca. Se você deseja cultivar relações mais profundas, mais respeitosas e mais significativas, comece por aí. Respeite o pensar do outro, mesmo que você não escolha pensar igual. O respeito é um presente que damos, e que quase sempre volta em forma de admiração. E da próxima vez que estiver diante de uma opinião diferente da sua, respire, escute, observe, e escolha responder com a calma de quem já aprendeu que o que realmente transforma não é vencer o argumento, mas tocar o outro com dignidade e compaixão. Sei sorriso com alma, a expressão silenciosa que transforma. Há gestos que dizem mais que 1000 palavras. Um deles é o sorriso. Não o sorriso ensaiado, nem aquele que se usa como máscara social, mas o sorriso verdadeiro, aquele que nasce do coração e se manifesta nos olhos, na calma do rosto, na energia que emana. Depois dos 50, talvez já tenhamos aprendido que, muitas vezes, um sorriso sincero cura mais do que qualquer conselho. Sorrir é um ato simples, mas profundo. Ele não exige explicação. Não depende de idioma. Ele acolhe, aproxima, suaviza tensões, transforma ambientes. E o mais belo é que, quanto mais vivido é o sorriso, mais significado ele carrega. Um sorriso de quem já chorou, de quem já perdeu, de quem já recomeçou, tem uma beleza especial. Ele não nega a dor, mas a integra. É um sorriso com alma. Pessoas que sorriem com autenticidade são naturalmente vistas como acessíveis, confiáveis, calorosas. E essa combinação de qualidades é magnética. Em um mundo cada vez mais duro, apressado e competitivo, quem sorri com leveza se torna um ponto de refúgio, um espaço seguro. Sabe aquele amigo ou parente cuja presença nos acalma só com um olhar e um sorriso? Ser essa pessoa é um dom, uma escolha. Mas o sorriso verdadeiro não nasce do esforço de agradar, e sim do contentamento interior. Ele é fruto de quem aprendeu a encontrar beleza nas pequenas coisas, mesmo em dias difíceis. Quem cuida do seu interior, quem pratica gratidão, quem aceita a imperfeição da vida, cultiva esse tipo de sorriso, suave, espontâneo e inesquecível. E o mais incrível é que sorrir também transforma quem sorri. Estudos mostram que o ato de sorrir libera endorfinas, reduz o estresse, melhora o humor. Ou seja, quando você oferece um sorriso ao outro, você também o oferece a si mesmo. É um ciclo de bondade que se retroalimenta. Um gesto gratuito, mas cheio de valor. Saber quando sorrir também é uma arte. Em uma conversa difícil, um sorriso leve pode sinalizar empatia e disposição para o entendimento. Em um reencontro silencioso, um sorriso sincero pode dizer que bom te ver sem precisar de palavras. Em um momento de celebração, o sorriso se torna a expressão da presença total. O segredo está em não forçar, mas permitir que ele venha quando o coração quiser falar. Mas como cultivar esse sorriso com alma? Comece por observar o que realmente te traz alegria. Não a alegria ruidosa, mas aquela que vem da paz de espírito. Pode ser um café quente pela manhã, uma conversa com um velho amigo, uma música que toca memórias boas. Permita-se sentir essas pequenas alegrias e deixá-las se manifestar no rosto. Pratique também a empatia. Quando você se conecta verdadeiramente com o sentimento do outro, seu rosto suaviza, seus olhos acolhem, seu sorriso surge como resposta natural. O sorriso empático é aquele que diz: estou aqui, com você, de verdade. Além disso, sorria para você mesmo. Diante do espelho, diante de uma conquista pequena,
diante de uma lembrança bonita. Muitas vezes, esquecemos de nos olhar com ternura. E o sorriso que começa dentro de casa, dentro de si, é o mais poderoso de todos. Ele não depende de circunstâncias. Ele é sinal de que a alma está em paz consigo. Evite, no entanto, o sorriso forçado, aquele que tenta esconder o que está mal resolvido. Ninguém se conecta com máscaras. O sorriso verdadeiro vem da autenticidade, mesmo quando é tímido, mesmo quando é discreto. Melhor um sorriso sincero e contido do que um largo e vazio. Por fim, lembre-se, o sorriso é uma linguagem universal da conexão humana. Ele atravessa gerações, quebra barreiras e permanece na memória muito depois das palavras serem esquecidas. Talvez por isso, alguns dos momentos mais marcantes da vida sejam lembrados por um sorriso recebido ou oferecido no instante certo. Então, que tal permitir-se sorrir mais? Não por obrigação, mas por escolha. Escolha ver beleza no simples. Escolha acolher ao invés de julgar. Escolha cultivar em você a leveza que deseja espalhar pelo mundo. Um sorriso com alma não chama a atenção, ele toca corações. E isso, depois dos 50, é uma das formas mais genuínas de ser inesquecivelmente atraente. 7. Amor próprio e cuidado. O valor de quem se trata com respeito. Com o passar dos anos, vamos percebendo que o amor verdadeiro não começa no outro, começa em nós. Amar a si mesmo não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade. É dizer ao mundo: eu me conheço, me cuido e me respeito. E, curiosamente, quanto mais profundo é esse amor próprio, mais naturalmente atraentes nos tornamos. Aos 50, muitas máscaras já caíram. Já não precisamos fingir que somos invencíveis, nem nos adaptar a padrões impostos. Esse é o tempo de reconciliação com quem somos de verdade. E o primeiro passo dessa reconciliação é o cuidado, não só físico, mas também emocional, mental e espiritual. Cuidar-se é um ato de amor próprio. É um gesto diário de valorização da própria existência. Esse cuidado não precisa ser grandioso. Pode começar com o básico: dormir bem, comer com mais atenção, mover o corpo com carinho, respirar fundo antes de reagir, fazer pausas ao longo do dia. Pequenos gestos que dizem, silenciosamente: eu importo para mim. E quando você se trata com essa importância, os outros sentem. O amor próprio também se revela nos limites que aprendemos a colocar. Depois dos 50, já entendemos que não podemos agradar a todos, e nem devemos. Saber dizer não com serenidade é uma forma de respeito por si. Assim como escolher com quem estar, onde investir sua energia, o que merece sua atenção e o que precisa ser deixado para trás. Além disso, o diálogo interno muda. Em vez de críticas duras, aprendemos a nos acolher, a tratar nossos erros com compaixão, a rir de nossas imperfeições e a celebrar nossas vitórias, mesmo as mais discretas. O amor próprio floresce quando nos tornamos nossos próprios aliados, e não nossos piores juízes. Cuidar de si também envolve alimentar o que nos dá prazer: hobbies, silêncio, leituras, caminhadas, conversas boas. Quando cultivamos momentos que nutrem a alma, voltamos ao mundo mais inteiros, mais leves, mais presentes. Isso não é luxo. Isso é necessidade emocional. Uma alma bem cuidada transborda beleza, mesmo em silêncio. O interessante é que, quanto mais nos amamos de forma saudável, menos precisamos provar nosso valor para os outros. A validação externa perde força. A opinião alheia deixa de guiar nossos passos. Passamos a viver com mais autonomia, mais consciência, mais dignidade. E essa independência emocional é profundamente sedutora, porque revela força serena. Mas atenção, amor próprio não é isolamento. Não é fechar-se em si mesmo. Pelo contrário, quem se ama de verdade, se doa com mais generosidade, porque não espera que o outro preencha vazios. Você se oferece inteiro, e não em fragmentos. E por isso suas relações se tornam mais saudáveis, mais maduras, mais verdadeiras.
Uma das formas mais bonitas de manifestar esse amor por si é cuidar da própria saúde emocional. Buscar ajuda quando necessário, conversar sobre o que sente, aceitar momentos de vulnerabilidade sem se julgar. Ser forte também é saber pedir apoio. Isso não diminui você, humaniza. E ninguém se conecta com perfeição. Conectamos-nos com humanidade. E, sim, cuidar da própria aparência também faz parte. Não por vaidade, mas por respeito. Vestir-se com carinho, manter hábitos de higiene, cuidar da pele, do cabelo, do corpo, são formas de dizer: eu mereço estar bem comigo. E isso não tem idade. Uma pessoa que se cuida, em qualquer fase da vida, transmite vitalidade e autoestima. Por fim, o amor próprio é uma prática. Não é uma conquista definitiva. Terão dias em que será mais difícil se valorizar, em que a crítica interna voltará a sussurrar. Mas, se nesses momentos você conseguir se lembrar de tudo o que já superou, tudo o que construiu, tudo o que aprendeu, verá que há muitos motivos para se olhar com ternura. Quem cultiva o amor por si, espalha esse amor pelo mundo, sem esforço, sem alarde. E é essa energia tranquila, discreta e firme que torna você inesquecível. Porque a beleza mais cativante não vem de fora. Vem do brilho de quem se trata com respeito e vive com verdade. 8. Inteligência emocional. A sabedoria que encanta em silêncio. Existe uma força serena nas pessoas que sabem lidar com as próprias emoções. Uma espécie de presença tranquila, que não se abala facilmente, que transmite segurança mesmo em meio ao caos. Essa força tem nome: inteligência emocional. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não é um dom nato. É uma habilidade que se constrói, se fortalece e se refina, especialmente com a maturidade. Aos 50, já tivemos tempo para viver as alegrias mais intensas e as dores mais profundas. Já vimos o que o descontrole pode causar. Já sentimos o peso de palavras ditas sem pensar, de decisões tomadas sob impulso. Por isso, começamos a valorizar algo diferente: a capacidade de sentir, compreender e escolher como reagir. Essa escolha é liberdade. E quem é emocionalmente livre é irresistivelmente atrativo. Ter inteligência emocional não é esconder o que se sente. É sentir com consciência. É perceber a raiva chegando e não deixá-la dominar. É reconhecer a tristeza e não se afundar nela. É acolher a alegria com gratidão, sem medo de perdê-la. É um equilíbrio sutil entre permitir-se viver as emoções e não ser escravizado por elas. Tudo começa com a autoconsciência. Saber o que se sente, dar nome às emoções, entender de onde elas vêm. Muitas vezes, ficamos irritados e não percebemos que, por trás da irritação, há cansaço, frustração ou medo. Quando nos conhecemos melhor, reagimos menos. Passamos a responder e não mais a reagir. Em seguida, vem a autogestão emocional. É aquele momento em que, mesmo com vontade de gritar, você escolhe respirar. Quando, diante de uma provocação, você escolhe o silêncio. Quando, em vez de devolver a crítica, você busca compreender a dor do outro. Isso não é fraqueza, é força refinada. É domínio interno. E poucas coisas encantam tanto quanto alguém que sabe manter a calma quando todos ao redor perdem o controle. A inteligência emocional também se manifesta na empatia. É olhar para o outro e enxergar além das palavras. É captar o que está sendo dito com os olhos, com o tom de voz, com o silêncio. Pessoas empáticas ouvem mais do que falam. Elas acolhem, não julgam. E, por isso, são lembradas como portos seguros, aquelas que fazem bem só por estar perto. E em tempos de tanto conflito, a capacidade de gerenciar desacordos com maturidade é um verdadeiro diferencial. Quem desenvolveu inteligência emocional não entra em discussões por ego. Prefere buscar pontos em comum, construir soluções, preservar vínculos. Sabe que, muitas vezes, o silêncio é mais eficaz que o argumento perfeito. Que perdoar não é ceder, mas se libertar. Que pedir desculpas não diminui ninguém, engrandece. Mas como desenvolver essa habilidade?
especialmente depois dos 50. Comece observando suas emoções com curiosidade e não com crítica. Quando algo te tira do eixo, pergunte: por que isso me afeta tanto? Reflita antes de agir. Respire antes de responder. Dê espaço entre o estímulo e a reação. Nesse intervalo está a sua liberdade. Outra prática essencial é o cuidado com o diálogo interno. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama. Com gentileza, paciência e incentivo. A forma como você se trata por dentro influencia todas as suas relações por fora. E, por fim, celebre seus avanços. A cada vez que você escolhe a serenidade em vez da impulsividade, a escuta em vez da pressa, o acolhimento em vez do julgamento, você está crescendo. E esse crescimento não precisa ser barulhento. Ele pode ser silencioso, mas é visível. As pessoas sentem e se aproximam. A inteligência emocional não é apenas um caminho para o equilíbrio. É também uma das formas mais profundas de atratividade, porque ela revela maturidade, humanidade, confiança. Ela mostra que você se conhece, se respeita e respeita o outro. E, nesse mundo tão carente de compreensão, quem oferece isso se torna inesquecível. Aos 50, temos a chance de nos tornarmos referência, não por imposição, mas por exemplo. Ser alguém que inspira calma, que resolve com empatia, que vive com mais presença emocional, é um presente para todos ao redor. E também para si mesmo. Então, que tal olhar com mais ternura para suas emoções? Que tal usá-las como bússola, e não como corrente? A inteligência emocional não é o fim da emoção, é o começo de uma nova forma de sentir, mais lúcida, mais leve, mais humana. Nova originalidade tranquila. O encanto de ser quem você é. Em um mundo onde tantas pessoas correm para se parecer com os outros, ser você mesmo é um ato de coragem silenciosa. E, mais do que isso, é um gesto de liberdade. A originalidade verdadeira não precisa de palco, nem de aplauso. Ela se manifesta com leveza, nos gestos, nas escolhas, no jeito de caminhar pela vida. E depois dos 50, essa originalidade se torna ainda mais valiosa, porque ela vem de quem já experimentou o suficiente para saber o que é essencial. A originalidade tranquila é aquela que não grita por atenção, mas atrai pelo que não se pode copiar. A essência é o brilho calmo nos olhos de quem sabe o próprio valor. É a fala mansa de quem já não precisa provar nada. É a firmeza serena de quem escolheu viver com verdade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Ser original não é ser excêntrico. Não é forçar a diferença. É, na verdade, permitir-se ser inteiro. É honrar sua história, suas raízes, seus gostos, suas cicatrizes. É valorizar sua própria voz, mesmo que ela não seja a mais popular. A originalidade nasce quando você percebe que seguir a própria alma vale mais do que seguir qualquer tendência. Aos 50, muitos de nós já vivenciaram fases de adequação. Já tentaram se encaixar, agradar, ser o que esperavam. Mas chega um momento em que entendemos: ser fiel a si mesmo é o único caminho que realmente vale a pena. E, quando essa fidelidade se expressa sem arrogância, mas com naturalidade, ela encanta, porque transmite verdade. E a verdade é magnética. A originalidade também está nos detalhes. No estilo pessoal, que não precisa seguir moda, mas reflete identidade. No gosto musical, nos livros que você escolhe, nas histórias que você compartilha. Está na forma como você enxerga o mundo, com seu próprio olhar, e não com os olhos dos outros. Está, sobretudo, na coragem de abraçar sua singularidade, mesmo quando ela não é compreendida de imediato. Mas como cultivar essa originalidade tranquila? O primeiro passo é o autoconhecimento sincero. Saber o que te move, o que te emociona, o que te dá prazer. Questionar os padrões que você seguiu por hábito e se perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Muitas vezes, a verdadeira originalidade está adormecida sob camadas de condicionamento e só precisa ser redescoberta. Depois,
Vem a prática da autoaceitação generosa. Entender que ser diferente não é ser errado. Que mudar de opinião é sinal de evolução. Que você tem o direito de viver de um jeito que talvez poucos entendam, mas que faz sentido para você. E isso não precisa de defesa, precisa apenas de respeito por si. Originalidade também é escolher viver de forma mais coerente com seus valores. Talvez isso signifique simplificar, dizer não com mais frequência, ou buscar novos caminhos aos 60, aos 70, aos 80. Nunca é tarde para alinhar o que você sente com o que você faz. Viver de maneira original é viver com integridade. E o mais bonito é que a originalidade inspira. Quando você se permite ser de verdade, abre espaço para que os outros também façam o mesmo. Você cria um ambiente onde as pessoas podem respirar alívio, tirar suas máscaras, ser quem são. Isso não apenas conecta, transforma. Por fim, é preciso lembrar: a originalidade tranquila não busca ser diferente por vaidade. Ela simplesmente é. É como uma flor que desabrocha no seu tempo, sem pressa, sem competição. E, por isso mesmo, é tão admirada. Pessoas originais não disputam espaço, elas ocupam com presença e autenticidade. Depois dos 50, essa originalidade ganha uma beleza única. A de quem tem histórias para contar, mas escolhe ouvir. De quem já viu muito, mas ainda se encanta com o simples. De quem não precisa ser o centro, mas irradia luz mesmo assim. Porque a alma que encontrou seu lugar no mundo brilha, sem precisar brilhar mais alto que ninguém. Seja essa alma, fiel a si, tranquila, inteira, porque não há nada mais cativante do que alguém que vive como é, e convida os outros a fazerem o mesmo. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, como tudo na vida, o fim de um caminho é também o início de outro, mais consciente, mais verdadeiro, mais seu. Ao longo dessas 9 atitudes, você pôde perceber que ser uma pessoa verdadeiramente atraente não tem nada a ver com aparência, juventude ou performance. Tem a ver com presença, verdade e conexão. Aos 50 ou mais, a vida já ensinou muito. E, justamente por isso, você carrega um brilho que não se apaga com o tempo, ele se transforma. É o brilho de quem já sofreu e sobreviveu. De quem já chorou, mas voltou a sorrir. De quem já se reinventou mais de uma vez. Esse brilho não se compra, não se força, não se aprende em livros. Ele se vive. Cada uma das atitudes que exploramos aqui é como uma semente. Elas não precisam ser praticadas todas de uma vez, nem de forma perfeita. Basta começar, aos poucos, com delicadeza, um sorriso mais presente, um silêncio mais escutador, um cuidado com o corpo e com a alma, um limite dito com calma, uma presença mais inteira, um gesto autêntico. Você não precisa conquistar o mundo para ser lembrado. Basta tocar o mundo ao seu redor, com gentileza, com verdade, com atenção. Porque, no fim das contas, as pessoas não se lembram do que você tinha, do que você dizia, ou de como você se vestia. Elas se lembram de como você as fazia sentir. E se, depois de tudo, você ainda estiver em dúvida sobre por onde começar, eu te deixo um convite simples: comece sendo gentil consigo mesmo. Porque a beleza mais cativante é aquela que nasce de dentro, de quem vive em paz com a própria essência. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você sentiu que algo mudou dentro de você enquanto lia, então essa jornada já valeu a pena. Que essas reflexões acompanhem seus próximos passos e que, acima de tudo, você nunca se esqueça: você não precisa ser visto por muitos para ser profundamente lembrado por quem realmente importa. Com sabedoria, serenidade e presença, você já é, e sempre será, uma luz silenciosa na vida de alguém.